A maior Black Friday da história do canal. Todos os cursos com 50% de desconto e 12 meses de acesso total ao conteúdo com suporte direto aos professores. Não perca essa oportunidade de aprender com a maior e melhor plataforma de cursos livres de engenharia e arquitetura do Brasil, pagando o menor valor possível. Corre, pois é por tempo limitado. Use o cupom BLACK20 no curso da sua escolha no momento da finalização da compra e pronto, vai pagar a metade do preço. Acesse pelo link na descrição do vídeo ou canaldaengenharia.com.br. Vejo todos vocês lá. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E pessoal, sim, mais um caso de desabamento, de colapso de uma estrutura no Brasil. Mais precisamente agora um edifício de 5 pavimentos, na verdade 6 pavimentos, que é o térreo mais 5. Ocorreu em Betim, Minas Gerais, tá certo? Esse prédio ele não sofreu completo colapso, mas sim é uma estrutura que já está totalmente inutilizável, porque um pavimento inteiro do edifício foi esmagado por conta aí desse colapso parcial. Não podemos nem chamar de colapso parcial, porque vocês vão ver no vídeo que a situação já é bem séria, tá certo? Então eu vou mostrar um vídeo para vocês que a gente vai analisar ponto a ponto para que a gente possa, quem sabe, chegar aí a algumas teorias do que pode ter ocorrido nesse caso. Então, eu sempre busco trazer esses casos aqui no canal, por mais que eu não goste de fazer esse tipo de vídeo, porque mexe aí com o patrimônio de outras pessoas, o que não é legal de se fazer, mas eu sempre busco extrair informações relevantes, que a gente possa aprender com esses casos, para que, quem sabe, vocês aí que estão do outro lado, sendo profissionais da área ou não, consigam aí ter uma visão mais crítica sobre esses ocorridos e absorver essas informações que são tão importantes para a profissão. Ok? Então vamos lá, vou passar o vídeo para vocês aqui. Logo de cara, a gente já consegue ver alguns pilares e vigas totalmente sem ligação. Então aqui um pilar, provavelmente um pilar parede, que dá essa impressão que ele tem uma largura bem maior, um comprimento bem maior que sua largura. A ligação desse pilar com a viga já não existe mais, justamente porque o prédio se contorceu muito, ele sofreu aí um tombamento muito acentuado. Lembrando, o prédio estava em construção, felizmente não tinha ninguém no prédio no momento que ocorreu esse colapso aí, então é uma boa notícia em frente a tudo isso que aconteceu. Vejam aqui, nós podemos ver aonde era o térreo, ver entre aspas, porque já não se vê mais, justamente porque ele foi esmagado. Por que eu cheguei nessa conclusão que pelo menos um pavimento foi esmagado? Porque nós podemos ver aqui que o edifício ele basicamente já começa com uma sacada, o que não ocorreria se fosse o térreo, geralmente o térreo não tem sacada desse jeito, é simplesmente uma janela que dá para um quintal reservado ou algo do tipo. Nesse caso nós temos uma sacada. Aqui nós podemos ver o limite da laje, o que dá a se entender que existia um pavimento antes disso. E nós também temos uma marquise aqui, uma laje em balanço, que provavelmente fazia cobertura para a entrada do prédio, do saguão do prédio ou do pavimento térreo que daria acesso ao fosso da escada, que possivelmente é essa coluna mais escura aqui na imagem, ok? Então, pelo menos é o que eu tiro de interpretação disso daí. Nós conseguimos ver parte do andaime, que ainda estava montado ali para fazer o acabamento, provavelmente eles estavam fazendo a pintura, instalação das janelas, Aqui na lateral nós conseguimos ver uma estrutura de contenção já caída, ok? Que inclusive é uma das minhas teorias, é justamente sobre essa estrutura de contenção, porque pode ser que tenha acontecido com essas chuvas que foram muito fortes lá na região, do solo ter sido encharcado, e essa estrutura de contenção, sei lá, pudesse ter sido executada sem o sistema de drenagem, como os buzinotes, por exemplo, que fazem a extração da água do solo, e com essa sobrecarga de água nessa estrutura de contenção, pode ter ocorrido o tombamento dessa estrutura de contenção, que caiu sobre os pilares do pavimento térreo.
seria uma possibilidade, porque essa queda da estrutura de contenção sobre os pilares do pavimento térreo poderia fazer o rompimento desses pilares, fazendo com que a estrutura se rompesse para um dos lados, pendendo aqui para um dos lados. Ok? É uma teoria fraca, né, se a gente considerar todo o contexto aí dos acontecimentos, né, mas existe uma outra teoria em relação a esse acontecimento que, na minha humilde opinião, seria mais provável, que é o recalque, que nós vamos falar mais à frente. Inclusive, nós vamos ver imagens do terreno antes dessa edificação que eu consegui acesso aí através do Google Earth e do Google Street View. Aqui a gente consegue ver algumas fissuras, né? Nesse caso já rachaduras, que são muito características de um afundamento do solo, né? Nesse caso um recalque. São fissuras a 45 graus ligando dois ou mais pavimentos. Nesse caso nós temos um pavimento aqui embaixo e essa fissura ela ocorre até praticamente a laje do pavimento superior. Aqui a gente tem um pilar, né? Então ela praticamente morre no pilar. Então esse tipo de fissura inclinada, né? Ela é bem característica de recalque, corroborando aí para a teoria de recalque nesse caso aí. Eu fiz também, eu vou mostrar para vocês, uma simulação com um kit mola, né, que a gente consegue ver as deformações da estrutura, quando acontece um recalque. Eu simulei esse recalque e nós vamos poder ver o comportamento da estrutura quando há um recalque, o que dá para exemplificar muito bem visualmente o que pode ter acontecido aí nessa estrutura, nesse vídeo ainda, tá certo? Então, o vídeo ele basicamente se repete daqui para frente, né? O helicóptero fica rodeando ali o edifício várias e várias vezes, tá certo? Eu vou colocar esse vídeo, vou tentar postar esse vídeo inteiro no meu canal para vocês poderem ver, mas basicamente ele vai se repetindo, tá certo? Ou eu vou deixar, melhor ainda, eu vou deixar no final desse vídeo, esse vídeo aí completo para vocês, tá certo? Sem pausas. Então a gente consegue ver várias fissuras aqui nas lajes também. Então uma estrutura praticamente completamente condenada, tá certo? Tem uma imagem aqui do solo, né, mais à frente no vídeo, que é uma filmagem feita a partir da rua. Que a gente consegue ver parte do muro que desabou, né? Então esse muro aí, ele provavelmente desabou com a deformação do solo também. Então o edifício possivelmente fez ali um recalque no solo, né? Ocasionou um recalque no solo, o que pode ter puxado esse muro também, né? Tirado a sustentação desse muro, o que fez com que ele também sofresse um colapso. Até porque ele estava bem relativamente distante do edifício e se fosse por qualquer outra razão, não teria provavelmente ocorrido o colapso desse muro também. É interessante salientar que a frente do prédio ele não tem basicamente rachaduras. O que caracteriza que o prédio tinha bastante rigidez, né? O que é a rigidez? São os elementos que têm seção relativamente suficiente para um edifício desse tamanho. Então ele é um edifício indeformável, podemos dizer assim. Porém, houve um esmagamento completo dessa parte de trás aqui, o que fez com que o prédio se inclinasse para o fundo. Mas aqui à frente, basicamente não tem nenhuma um afloramento de alguma rachadura ou algo do tipo. Então é um prédio sim muito rígido, mas lembrando, né, não adianta você ter um prédio extremamente rígido se as suas fundações não são bem feitas. Então esse prédio, mesmo sendo muito rígido, ele sofreu esse colapso muito possivelmente por conta aí de erros na fundação. Ok? Então o que eu quero mostrar para vocês agora é o terreno do jeito que ele era durante a construção desse edifício. Nós temos aqui uma data do início de 2019, tá certo? Que a gente vai poder ver aqui nesse edifício, né, nessa obra no caso. Eu vou colocar aqui na lateral para vocês verem como era o terreno, vejam só. Nós temos aqui um perfil de solo, né, com um tipo de argila bem consolidada já, né? Foi feito um corte aqui na frente desse terreno e possivelmente um aterro na frente, tá certo? Porque nós temos aqui uma estrutura de contenção e também
se a gente for seguir a lógica, né, do caimento natural aqui dessa região, nós temos aqui um terreno natural que morreria nessa rua aqui, basicamente. Então, houve com certeza aqui uma estrutura de contenção. Eu tinha até uma outra imagem do Google Earth, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Vejam só. Aqui é durante os serviços de terraplanagem da obra. Aqui já mudou para 2018. Eu quero essa imagem aqui. Tá vendo? Tem uma terraplanagem. Aqui foi feito um aterro na frente, porque o terreno tinha essa inclinação. Lá no fundo, nós podemos ver que foi feito também uma estrutura de contenção e tinha um terreno baldio na lateral aqui. O que pode ter ajudado bastante no encharcamento desse solo, né? Porque toda essa vegetação aqui ela retém muita água da chuva e faz com que o solo absorva grande parte dessa água. Então essa água possivelmente foi infiltrando aqui nas estruturas de contenção que o edifício possivelmente fez e também nas fundações. E com o encharcamento do solo ocorre aí algumas reações, né, dependendo do tipo de solo, que pode facilitar a perda de volume desse solo. Então, quando o solo é encharcado, ele se manifesta, né, ele se comporta de maneiras diferentes de quando ele está seco. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é uma simulação que eu fiz, uma simulação bem legal com kit mola de um prédio, né, que eu simulei aqui o recalque de um predinho que a gente consegue ver bem nitidamente o comportamento dessa estrutura nesses casos aí. Então eu tenho aqui a montagem, né, de um edifício com o kit mola e eu vou simular para vocês agora como seria o comportamento se eu tivesse um recalque, né, acontecendo nesse caso aqui. Então essas molinhas aqui da frente eu consigo regular a altura dela e eu vou baixando, simulando o recalque. Vejam o comportamento da estrutura, vejam como as vigas elas vão se deformando, né, se contorcendo, até a ponto de fazer uma redistribuição de esforços para as demais vigas aqui da frente. Então a parte da frente aqui ela está declinando, né? Enquanto a parte aqui da viga de trás, como ela está com uma ligação rígida, ela vai redistribuir esses esforços. Esse pilar aqui está totalmente contorcido já praticamente perdendo a ligação entre as vigas. E quanto mais acontece esse recalque, né, quanto mais eu diminuo a altura da molinha ali, maior é a deformação do prédio. Ó, acabou de acontecer o rompimento do pilar. Quando isso acontece, a estrutura já está praticamente condenada, né? Então as ligações entre os elementos já não existem por completo e aí vai começar a acontecer o quê? O rompimento das ligações com a fundação, né? Então eu vou simular isso aí, inclusive, quando eu começar a tirar essas cantoneirinhas aí das ligações das molinhas, é como se houvesse o rompimento das fundações. Vejam como a estrutura já está totalmente distorcida por conta desse recalque simulado. Então agora eu vou começar a tirar essas cantoneiras aí e vejam como a estrutura vai se comportar. Tirei as duas da frente, então a estrutura já está totalmente solta. Quando eu tirar as de trás, com os pilares tracionados, a estrutura vai colapsar completamente. Então, isso é o que acontece quando a estrutura está sofrendo um colapso, né? Então esse colapso ele gera um comportamento de distribuição, redistribuição de esforços, e essa redistribuição de esforços vai fazer com que a estrutura solicite elementos além da sua capacidade. Então, nesse caso, desse edifício aqui, pessoal, aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Reparem, aqui na frente são os pilares que estavam tracionados, o do fundo são os pilares que sofreram o afundamento, né, o recalque em relação ao solo. Então o solo sofreu esse recalque com as fundações, que possivelmente são fundações rasas. Se fossem fundações profundas, acredito que dificilmente teria acontecido isso. Obviamente depende da profundidade, da ligação dos pilares com essas fundações, mas acredito eu que tenha sido uma fundação rasa.
essa fundação rasa, com as chuvas que aconteceram, sofreram aí um colapso por conta, um recalque por conta aí por conta do excesso de água, né, no solo. Isso exerce aí uma condição de encharcamento do solo, e esse encharcamento ele pode sim diminuir os vazios desse solo, né, fazendo com que ele ganhe, né, uma capacidade maior de se deformar. Então a água preenche os vazios, ele meio que aumenta a colapsibilidade desse solo para que ele sofra uma deformação mais acentuada. E essa deformação mais acentuada gera o recalque, que por sua vez redistribui os esforços para o edifício como um todo. E se o edifício for rígido o suficiente, vai acontecer o que aconteceu nesse caso aqui. Ele vai colapsar a parte mais sensível, que está mais próximo do recalque, porém grande parte do edifício, como aconteceu nesse caso, está relativamente intacta, né? Então essa parte aqui da frente está intacta, né? Nesse caso. Não sofreu nenhuma avaria aparente, mas isso não quer dizer que o prédio vai poder ser recuperado longe disso. Muitos veículos de mídia, né, começaram a dizer que foi por conta das chuvas, mas não, pessoal. Chuva não derruba prédio. Se fosse, né, normal isso acontecer, todo dia cairia um prédio no Brasil e no mundo, né? Então, a engenharia ela serve justamente para isso, para prever essa questão das chuvas, né, o qual é o impacto que essa chuva vai gerar na minha edificação, e criar mecanismos para conter essa deformação do solo ou até alguma influência na estrutura como um todo, tá certo? Então, é muito importante você que trabalha com obra, quando for fazer uma edificação desse porte ou maior, fazer a sondagem de sazonalidade. O que é essa sondagem de sazonalidade? Existem 2 períodos do ano que nós temos que fazer a sondagem. No período de seca, né, quando nós não temos muita chuva, que vai ali de junho até novembro, dezembro, quando começa efetivamente as chuvas, e depois no período de alta das chuvas, né, quando nós temos um número mais expressivo aí de dias de chuva, né, com uma chuva mais acentuada da região. Isso depende, obviamente, da região do Brasil que você está trabalhando. Mas se for uma região que tenha esse tipo de problema, a sondagem feita nesses 2 períodos vai te dar o período de sazonalidade do solo, como esse solo se comporta nesses 2 períodos, com ele encharcado, com ele mais seco, porque ele vai ter resistências diferentes, sim. Então, se você fez a sondagem numa época de seca, provavelmente o solo vai emitir uma resistência maior, principalmente quando você trabalha com fundações rasas, né, do tipo sapatas ou blocos comuns, por exemplo. Nesse caso, você, quando tiver uma chuva e a sua fundação estiver muito no limite aceitável pelo solo, se a chuva for influenciar na resistência desse solo, provavelmente você vai ter um recalque que não foi considerado aí nos seus cálculos, tá certo? Então, no meu curso de fundação, inclusive, eu bato muito nessa tecla de fazer a sondagem em 2 épocas diferentes, em edificações maiores, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos com os elementos de fundação muito no limite, e isso pode ser importante para considerar aí a resistência desse solo nessas 2 épocas do ano, o que possivelmente aconteceu neste edifício aqui. Então, algumas coisas devem ser levantadas. Será que esse edifício fez uma sondagem bem feita? Será que o laudo de sondagem estava correto? Ponto 1. Como foram feitas as fundações? Será que foram fundações profundas, fundações rasas? Esse tipo de recalque aqui é bem característico de fundações rasas. Ou, nesse caso, também pode acontecer de ser uma fundação profunda, mas aconteceu o completo rompimento do pilar com a fundação, o que pode ter acontecido também. As estruturas de contenção foram executadas da maneira correta? Foram executadas com o auxílio da drenagem, né, com os buzinotes, para fazer a extração da água do interior desse solo, né? O solo, ele tinha um comportamento colapsível. Qual era o nível de colapsibilidade desse solo? Também é um estudo que deve ser feito,
na região de Minas Gerais, há sim muitos casos de solos colapsíveis, com um nível de colapsibilidade maior do que nas outras regiões do Brasil, ok? Então, são casos que devem ser analisados. Obviamente que a gente fez uma análise bem superficial em relação a apenas esse vídeo que nós estamos vendo aqui, mas é um caso que dá para a gente extrair bastante informação. O prédio tinha sim uma certa rigidez, porque ele não colapsou completamente. Se não tivesse rigidez, ele provavelmente teria colapsado ainda na madrugada de hoje, né, que aconteceu ontem às 10 horas da noite, e o prédio está nessa situação até agora. Essas imagens, inclusive, eu não sei se eu disse no início do vídeo, elas foram coletadas hoje de manhã, por volta das 7, 8 horas da manhã, ok? Então, esse é o caso que nós temos em relação ao edifício de Betim. Comenta aí embaixo o que você acha desse caso, se você tem alguma outra teoria, eu quero ouvir vocês, então é muito importante vocês deixarem esse feedback aí embaixo também. Deixa aí também o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam ter acesso a essa informação, porque apesar de eu não gostar de fazer esse tipo de vídeo aqui, né, para não ser simplesmente um vídeo midiático para comentar sobre um assunto do momento, eu sempre gosto de extrair o máximo de informação disso daqui, tá certo? Para que vocês saiam do vídeo com aquela sensação de terem aprendido alguma coisa interessante, alguma coisa importante para a sua carreira, se você for engenheiro, estudante de engenharia, ou até mesmo você que é apenas um curioso que gosta desse tipo de assunto, saber o que pode ter ocorrido e como interpretar essas informações quando elas acontecerem aí perto de vocês, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, porque essa é a maneira de eu entender que vocês gostaram. E comente aí embaixo também o que vocês acharam de tudo isso. Ok, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se tiver mais informação, com certeza eu vou trazer para vocês. Valeu, até mais!